Agora gostaria de convidar o Martim Bonamino para apresentar o trabalho nos avanços da edição genética. Martim é doutor de Química Biológica do FJ. Ele fez um treinamento durante o doutorado no Instituto Mário Negri. Eu não sabia, eu trabalhei muito com Mário Negri. E ele é pesquisador do INCA e é especialista na Fiocruz e um dos coordenadores da rede Fiocâncer. Então, Martim, muito obrigado por estar aqui. Então, bom dia a todos. Não sei se já está no bom dia ou na boa tarde. Queria parabenizar de novo o pessoal do SACT por organizar esse evento, que é sempre tão divertido, e agradecer o convite para falar aqui. Então, vou fazer um pouco mesmo o papel do Amilcar, né, que veio contar um pouco para a gente das plataformas de sequenciamento em larga escala. Vou tentar fazer o mesmo com a questão do CRISPR da edição genética. Falar que é um desafio do mesmo tamanho do desafio, talvez, que o Amilcar tenha tido aí, né? 40 minutos é pouco. Tem realmente muita coisa acontecendo e está acontecendo em velocidade supersônica. Mas vamos tentar, pelo menos, passar os conceitos que acho que são importantes aqui e dar um pouco de panorama do que está acontecendo. Então, do ponto de vista histórico, né, a gente está acostumado, e todos nós provavelmente saímos da faculdade tendo estudado genética molecular e iniciando sempre a discussão, né, numa genética de perfil mais mendeliano, e todos os melhoramentos genéticos, a maioria do que a gente viu durante muitos anos, estão fundamentados na ciência de cruzamentos, etc. E hoje em dia, a gente passou depois pela era da biologia molecular, e agora a gente está desaguando nessas novas maneiras de fazer esses mesmos processos, né? E aí eu devo dizer que isso é feito agora numa fração do tempo, né? Menos 10%, muito menos do tempo que a gente precisaria para fazer essas coisas. Se a gente for ver as linhas de produção do pessoal que desenvolveu na Embrapa, nesses lugares, você pode ver que isso vai ser acelerado mais de um log na velocidade atualmente. Essa engenharia genética, então, claramente está fundamentada na ideia de que cada gene gera seu transcrito, portanto, as suas proteínas. Isso é uma coisa que a gente já sabe bastante. E tem um outro aspecto aqui que é absolutamente central, que é o dogma, né, do DNA, RNA, proteína. Que a gente vai ter que trabalhar, então, agora na ideia de que, eventualmente, a gente vai ter que mexer no DNA para ter uma proteína com determinada característica que a gente queira, seja revertendo uma característica normal ou até gerando uma nova característica, né? Então, do ponto de vista histórico, eu quero só chamar a atenção, a gente não precisa ir aqui ao longo de tudo, mas só chamar a atenção que em 50 anos a gente pulou da descrição da estrutura do DNA para esse sequenciamento do genoma, que o Amilcar mencionou aqui, e que, basicamente, de 77, né, com o primeiro método de sequenciamento, então, vocês veem, realmente, os intervalos eram muito longos, décadas, e agora isso está correndo em termos de meses, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Outra coisa importante aqui é a possibilidade que a gente teve, a partir dos anos 60, de manipular o DNA do ponto de vista de cortar e colar fragmentos. Então, para isso, foi absolutamente central o uso de enzimas de restrição, né? E essas enzimas de restrição reconhecem determinadas sequências, enfim, a gente vai ver algumas características importantes aqui. Mas o importante é que a gente ganhou a capacidade de cortar DNA em determinadas sequências. Isso foi absolutamente fundamental. E a pergunta para a gente é o que a gente precisa saber para fazer alterações no genoma com especificidade correta. A primeira coisa chave é poder identificar sequências no DNA, certo? Então, isso é dado por essas proteínas ou ácidos nucleicos que reconhecem sequências específicas. No segundo momento, eu vou ter que fazer um corte no DNA nessa sequência específica, né, que está aqui exemplificado pelas enzimas que cortam o DNA. E depois eu vou ter que fazer um reparo nesse DNA. E, via de regra, a gente está lidando com os mecanismos de reparo, que são os mecanismos fisiológicos da célula. Então, a gente tem que entender muito bem como é que isso funciona para poder se aproveitar dessas ferramentas. Então, eu vou dar só dois conceitos aqui que eu acho que são bem importantes, e todo mundo certamente está familiarizado com a complementaridade de bases, né? Então, claramente, uma das fitas do DNA serve de molde para a fita complementar. Se eu tenho uma lesão numa das fitas, a fita complementar vai ser usada como molde para reparar essa lesão. E isso está exemplificado aqui de uma maneira muito simples. Se eu tiro um nucleotídeo, ele pode ser devolvido usando o complementar como molde. Se eu tiro um fragmento de uma fita, eu posso usar o fragmento complementar para fazer o reparo. Isso é muito simples quando eu estou cortando uma das fitas só, né? Quando eu corto as duas fitas, o negócio começa a ficar um pouco mais encrencado. Se eu corto as duas fitas, eu tenho uma outra cromátide agora que tem a mesma sequência, eu posso usar essa cromátide para fazer o que a gente chama de recombinação homóloga,
certo? Que está exemplificado aqui passo a passo, mas o resultante é que eu peguei agora, fazendo esse corte, eu pego essa sequência como molde e reparo isso aqui exatamente como estava na fita da outra cromátide. Na ausência da outra cromátide, seja porque ela está compactada ou porque eu não tenho uma sequência complementar, eu não tenho como fazer recombinação homóloga. O que vai ser feito essa recombinação não homóloga, que nada mais é do que juntar as duas pontas e, eventualmente, nessa junção das duas pontas, eu tenho inserção ou retirada de nucleotídeos. Então, se insere indels e você já pode intuir que isso pode ter consequências catastróficas para uma fase de leitura de um gene, certo? A partir dali, eu posso sair da fase de leitura e tudo que está dali para baixo pode gerar uma proteína não funcional. Então, com base nessas ferramentas, foi se desenhando uma nova maneira de interferir na genética, no genoma dos organismos. Se eu consigo encontrar uma sequência específica e cortar, agora eu posso usar essas ferramentas de reparo para fazer alterações genéticas determinadas ou não determinadas no genoma. E aí, de novo, eu caio aqui nessa questão que eu tenho que ter o reconhecimento da sequência e a enzima capaz de cortar esse DNA. Certo? Então, as enzimas capazes de cortar o DNA no meio da sequência são essas chamadas endonucleases. Elas foram originalmente identificadas as primeiras nucleases, a gente conhece algumas categorias de nucleases diferentes, e normalmente o que a nuclease vai fazer é cortar as duas fitas de DNA, separando agora essas duas pontas. Lembre, se eu não tenho um DNA molde, eu vou religar essas duas pontas dentro do genoma da célula. A gente sabe fazer isso muito bem em tubos de ensaio, já desde a época do DNA recombinante, mas em vivo, dentro do núcleo da célula, controlar esse processo sempre foi um desafio muito grande. E o outro aspecto que é importante aqui é o reconhecimento de sequências específicas. Isso começou a ficar muito mais claro para a gente quando as endonucleases, ou as enzimas de restrição foram descritas inicialmente, e elas reconhecem normalmente sequências palindrômicas muito curtinhas, e também quando a gente começou a identificar, historicamente, outros domínios que reconhecem o DNA como os fatores de transcrição. E esses fatores de transcrição normalmente reconhecem o DNA através de estruturas como essas aqui, que está estruturada aqui, que está um pouquinho melhor exemplificada aqui, que são esses dedos de zinco. São estruturas que são ligadas por um átomo de zinco e formam essa cadeia peptídica com essa protusão que vai interagir de forma eletrostática com a sequência primária de DNA. E elas são específicas para determinadas sequências. Então, a compreensão de domínios proteicos que reconheçam sequências foi o que abriu a possibilidade de agora eu identificando que esse domínio reconhece essa trinca de DNA e esse domínio reconhece essa trinca de DNA, construir uma proteína nova de forma sequencial que agora eu possa determinar qual é a sequência primária de DNA que essa proteína vai reconhecer. Quanto mais domínios eu colocar em sequência, maior é a sequência, mais longa é a sequência de DNA que eu estou reconhecendo, mais específico esse reconhecimento. Isso levou a esses zinc finger domains, que podem ser desenhados em laboratório, fazendo agora um domínio de reconhecimento de uma sequência específica longa o suficiente para não ser repetida várias vezes no mesmo genoma. Então, aqui, por uma análise combinatória, eu tenho, a partir de um determinado número de nucleotídeos, eu passo a ter a chance muito menor de ser repetido no genoma. Claramente, eu resolvi meu problema de como fazer uma proteína sentar no lugar certo no DNA, mas eu não resolvi como é que eu corto esse DNA. E, para resolver isso, foram fusionadas endonucleases ao domínio de zinc finger. E isso foi o que gerou a primeira ferramenta realmente usada e eficiente de edição genética, que foram os zinc finger nucleases, que tem esse nome por conta desse desenho aqui. Reparem que essa nuclease que foi colocada corta só uma das fitas. Então, eu vou precisar duas nucleases, uma de cada lado, para cortar as duas fitas. Isso faz com que uma nuclease precise um zinc finger domain e outra nuclease precise outro. E cada um deles que reconheça uma sequência diferente. Então, agora eu tenho um pré-requisito de que toda essa sequência esteja nessa configuração para que o corte aconteça nessa posição. E essas ferramentas foram as primeiras ferramentas de edição genética muito eficientes que a gente conheceu. É uma encrenca danada desenhar isso aqui. Mas depois que você desenha e valida, você tem uma boa ferramenta para cortar o DNA. Então, isso molecularmente está mais bem esquematizado aqui. Cada dedo de zinco com o seu aminoácido reconhecendo uma trinca diferente e a nuclease cortando aqui. Posteriormente, apareceu uma derivação dessa mesma ideia, que foram os TALENs. O TALEN está baseado nesses trabalhos do fim da década de 80 de reconhecimento desse domínio tal, que agora, de novo, é uma proteína que reconhece uma sequência de DNA específica, mas, no caso, reconhece um nucleotídeo e não mais uma trinca. E os TALENs, então, na verdade, são esses domínios tais fusionados a uma endonuclease. A ideia é exatamente a mesma do zinc finger nuclease, mas cada dedo agora reconhece um nucleotídeo e não uma trinca. E você já pode intuir que é muito mais fácil desenhar isso aqui do que uma zinc finger nuclease. Então, o grupo do Amilcar, por exemplo, tem experiência em desenhar esses TALENs.
Já desenhou, eles funcionam muito bem. Não é tão trivial quanto a gente gostaria, mas... E todo mundo achava que os TALENs iam dizimar os zinc finger nucleases e iam ser a tecnologia vencedora nessa área, né? Então, os dedos do TALE, cada um vai reconhecer um nucleotídeo diferente, e aí você vai colocando eles em sequência para você reconhecer exatamente a sequência primária que você tem como alvo, certo? Então, a diferença, basicamente, entre esses dois sistemas é que cada módulo reconhece um nucleotídeo versus cada módulo reconhece 3 nucleotídeos, né? Muito mais simples de fazer o desenho aqui. E para que diabos eu quero cortar esse DNA, né? Então, eu posso ter vários motivos para cortar esse DNA, né? Você pode ver que é um fetiche cortar o DNA numa sequência específica, mas eu cortar o DNA não me serve de nada se não tiver uma aplicação, né, para isso. Então, a ideia, na verdade, é que você possa cortar o DNA para estragar um determinado gene. Se eu não der nenhuma sequência doadora, ele vai fazer a recombinação não homóloga e inserir uma mutação ali, que é esse exemplo da esquerda. Eu posso, eventualmente, reverter uma determinada sequência. Se eu cortar numa posição e der um DNA doador que tenha a sequência levemente diferente, fazendo aquela troca que eu queira, então eu posso reparar uma mutação, por exemplo, dessa forma, ou eu posso, eventualmente, até inserir num locus específico um determinado transgene que seja de interesse terapêutico, né? E a inserção específica é importante em alguns contextos, porque até antes dessas ferramentas, o que a gente sabia era fazer muito bem colocar um gene dentro da célula, mas não conseguia dizer em que local do genoma esse gene vai ser inserido. E aí surgiram os CRISPRs, né? A história do CRISPR é interessante, ele vem do pessoal que estudava bactérias, e principalmente de um grupo que estudava essas bactérias em processo de fermentação de lácteos, né? Embateladas, e aí volta e meia você tinha uma infecção por fago que dizimava aquelas bactérias e você perdia todo o processo industrial. E aí o pessoal começou a estudar essas bactérias e começou a perceber que quando isso acontecia, certas sequências similares às do fago eram incorporadas no DNA da bactéria. Eram incorporadas nesse locus, que foi batizado como CRISPR, né, que é um acrônimo para dizer exatamente que você tem esses protoespaçadores, que são sempre a mesma sequência, que são esses losangos pretos, e você tem essas sequências variáveis que estão intercalando, que normalmente são derivadas de fagos que infectam essas bactérias. Então, na verdade, se cunhou o termo de imunidade adquirida, né, que é um termo falacioso, porque para a imunidade adquirida você precisa de um sistema, mas é um mecanismo onde a bactéria se apropria da sequência do invasor para agora gerar um RNA, e um RNA que é complementar à sequência do invasor. Então, essa informação fica estocada no genoma da bactéria e está sendo transcrito constantemente. Numa próxima infecção pelo mesmo invasor, ou que tem uma sequência semelhante, essa sequência de RNA vai parear com o DNA do invasor e recrutar agora uma maquinaria enzimática, proteica, que vai clivar esse DNA-alvo naquela sequência específica. Então, é absolutamente central a complementariedade da sequência estocada com a sequência que está entrando aqui. E muito espertamente, o pessoal já previu que isso podia servir como uma ferramenta muito útil e muito simples de desenhar. Então, repare que há vários tipos de CRISPR, basicamente 3 famílias. A Cas9, que é o que vocês mais ouvem falar, está aqui, né, que tem certas particularidades do locus. Esse complexo de lise, de clivagem do DNA, é composto por diferentes subunidades, né? No caso aqui da Cas9, esse complexo é reduzido, por isso que ele foi usado como uma ferramenta de forma mais simples. Ok? E o que o pessoal fez foi exatamente transformar um mecanismo biológico numa ferramenta. Esse mecanismo biológico, quando você transcreve aquele RNA que veio do locus, né, dos protoespaçadores aqui, aqueles repeats, você gera vários RNAs, cada um derivado de uma dessas sequências diferentes, que estão em cores diferentes aqui, e você transcreve depois um outro RNA, que vem desse mesmo locus, mas que não é variável, que é o track RNA, que é o RNA responsável por parear a região não variável desses RNAs aqui, que está representado em preto. Então, independente da especificidade dele, você tem essa região conservada, e, ao mesmo tempo, interagir principalmente com a proteína Cas9. Então, o que o pessoal fez foi, já que eram 2 RNAs, vamos fundir os dois no RNA só, e agora eu tenho uma ferramenta para redirecionar a molécula proteica para o locus onde eu quero que se faça essa clivagem. Então, repare que é bem diferente de eu ter que construir uma proteína nova para cada alvo que eu quero clivar, de eu usar sempre a mesma proteína, aqui que é o caso da Cas9, que eu só tenho que redirecioná-la usando o RNA, cuja sequência primária que eu tenho que trocar, para trocar a especificidade dele, é em torno de 20 pares de bases. É muito mais simples de construir isso aqui. E essa foi a maneira como isso foi construído.
A clivagem desse RNA tem alguns pré-requisitos, né? Primeiro, esse RNA tem que interagir com a Cas9 e depois ele tem que interagir com a sequência-alvo, e essa sequência-alvo tem que ter um domínio específico, uma sequência de uma trinca de nucleotídeos numa posição específica, que é requisito para fazer a clivagem. No caso do CRISPR-Cas9, essa sequência é NGG, qualquer nucleotídeo seguido de 2 Gs, que é uma sequência que vocês podem imaginar, já que a gente encontra zilhões de vezes no genoma, certo? Então, essa é a maneira como a Cas9 funciona. Ela vai ter 2 sítios de clivagem no DNA, nas 2 fitas. O RNA guia, que é como a gente chama agora essa fusão do tracRNA com o RNA, que é específico para a sequência, vai se complexar com a Cas9. E agora a Cas9, se encontrar essa sequência que a gente chama de PAN, que é aquele NGG, e a sequência alvo dela adjacente ao PAN, vai abrir a fita do DNA, vai fazer a dimerização aqui das fitas do RNA com o DNA e vai clivar as 2 fitas. Basicamente, eu tenho a clivagem das 2 fitas de DNA e, a partir daí, se eu tiver os diferentes mecanismos de reparo, eu posso fazer recombinação homóloga, não homóloga e por aí vai. Certo? Então, essa é a biologia por trás do sistema, a biologia mais simples. A partir daqui foram feitas várias derivações, que é o que eu acho mais interessante. A gente consegue rodar o vídeo aqui, por favor? Então, esse aqui é um vídeo que o pessoal lançou no ano passado, que é o CRISPR. Está um pouquinho pixelado, porque de fato é a molécula. Você vê o DNA aqui, e a Cas9 é complexada, e ela tem tipo essa agulha que vai, e corta o DNA e libera a fita. Então, esse complexamento acontece e a clivagem das 2 fitas do DNA ocorre. Então, repare que agora, do locus original do CRISPR-Cas9 na bactéria, isso foi reduzido para vetores, onde eu tenho praticamente um promotor e a expressão da Cas9, e depois um outro promotor, que normalmente é o 6, que transcreve RNAs curtos, e eu clono simplesmente a sequência complementar à sequência que eu quero clivar aqui. Então, é muito simples. Eu pego um plasmídio e clono 20 pares de base, e isso vai me determinar, agora, no mesmo cassete gênico, eu tenho a Cas9 e o RNA guia. Né? Vocês podem imaginar a redução de complexidade disso com relação a desenhar um TALEN, desenhar um zinc finger nuclease. Então, aqui a gente está em paralelo aos 3 sistemas que são usados hoje em dia, zinc finger, TALEN e CRISPR. Reparem que agora aqui eu tinha um pré-requisito de cerca de 20 pares de base para cada lado, eles tinham que estar espaçados da maneira correta, nesses 2 sistemas. Nesse sistema eu tenho só 20 pares de base. Isso levantou uma série de preocupações, que talvez 20 pares de base seja repetido mais vezes no genoma, né? E para isso, eventualmente, alguns grupos desenharam uma versão mutante da Cas9 que clive só uma das fitas. Então, eu teria uma Cas9 para clivar uma das fitas aqui e outra Cas9 para clivar outras das fitas. Isso aumenta o pré-requisito de clivagem das 2 fitas, que tem que estar numa distância ótima, e eu teria que ter essa sequência a essa distância dessa sequência também. Mas isso, no fim das contas, não é uma preocupação não tão bem fundamentada, porque o que a gente sabe é que esse sistema realmente funciona muito bem, mesmo reconhecendo só aqueles 20 nucleotídeos e cortando as 2 fitas. Tá, okay? A partir daí começaram as derivações de CRISPR, que é o que eu acho que talvez seja o mais interessante para a gente discutir aqui. Por exemplo, sabendo a estrutura da interação do RNA guia com a Cas9, se percebeu logo que alguns domínios do RNA guia ficavam expostos, e nesses domínios você pode fazer intervenções, e que a própria Cas9 tem os domínios de interação com o DNA e tem o resto da proteína na qual a gente poderia pendurar outros domínios proteicos. Então, o pessoal começou, por exemplo, a fusionar domínios de repressão, de expressão gênica, ou domínios transativadores, em versões da Cas9 que são versões nulas, versões que não são capazes de cortar o DNA. Na verdade, o que eu tenho agora é um RNA guia que guia meu complexo específico do DNA, e uma Cas9 que não vai mais cortar o DNA, mas vai simplesmente atribuir uma função de complexo enzimático para aquela região gênica, seja um repressor gênico ou um transativador. Então, vocês reparem que agora começa a poder ativar e reprimir certos genes de maneira muito específica, sem precisar cortar o DNA, usando as mesmas ferramentas. Isso está ilustrado aqui. Isso pode ser feito tanto fusionando proteínas, eventualmente a Cas9, quanto fusionando domínios, né, como certos aptâmeros, domínios de interação proteínas no próprio RNA guia. Então, reparem, aqui é um sistema onde você tem uma proteína fusionada, eventualmente, a Cas9, ou você tem um domínio de RNA fusionado ao RNA guia que vai recrutar um certo transativador. Então, você pode fazer agora desenhos modulares de ativação de pacotes gênicos ao mesmo tempo, ativar vias de sinalização inteira, reprimir vias de sinalização inteira. Esse é o paper que descreve essa ferramenta. Se vocês olharem aqui, o RNA guia tem 2 domínios que foram adicionados que vão interagir com esses transativadores super fortes.
e, dessa forma, recrutar uma maquinaria super eficiente de transcrição gênica. Tá? Isso, claramente, pode ser usado em ferramentas agora de computação de sinais, né, e combinar isso com input A, input B, e fazer a célula computar isso e ativar certos sistemas de maneira muito elegante. Então, isso aqui fundamenta muitas bases para certos circuitos de biologia sintética que estão sendo propostos. Okay? Então, a gente tem a possibilidade de cortar as duas fitas e gerar em DEL, você tem a possibilidade de cortar as duas fitas e fazer recombinações homólogas, você pode cortar as duas fitas em regiões distais do mesma fitas de DNA e deixar a recombinação não homóloga fazer a junção, então inserir deleções, né, provocar deleções imensas em certas regiões do genoma. Você pode fazer transativações ou transrepressões, né, fazer repressões até de sítios inteiros da cromatina, recrutando repressores. E você pode até, inclusive, guiar, através do RNA guia, uma Cas9 que não clive, mas que esteja fusionada ao GFP para marcar, por exemplo, onde determinadas sequências estão presentes no genoma. Então, você vê que a caixa de ferramenta é muito mais simples do que o que a gente imaginou no primeiro momento de cortar o DNA. É muito mais complexa, né, do que... Tem outros sistemas, isso aqui está mais ou menos sumarizado de novo aqui, mas aqui eu trouxe esse cartão só para mostrar esse outro sistema que é bem interessante, onde a Cas9 foi separada em 2 domínios proteicos que só voltam a dimerizar na presença de um determinado comprimento de onda de luz. Então, você pode usar determinados comprimentos de onda de luz para dimerizar a Cas9, e aí a Cas9 dimerizada pode, aí se ela for uma Cas9 funcional, cortar o DNA, ou se ela for uma Cas9 de ativação, de transrepressão, ativar ou reprimir o DNA em determinada sequência, de maneira reversível na presença de luz, né, que é uma iniciativa, por exemplo, de optogenética. Outra ferramenta bem interessante, onde isso é usado, é nas bibliotecas. Então, eu posso ter agora a Cas9 sendo colocada em todas as células e diferentes RNAs guias em cada célula. Isso vai levar à clivagem de um gene diferente em cada célula, e agora eu vou ter uma coleção de células, uma biblioteca de células editadas em diferentes genes. Aí eu posso botar determinadas pressões seletivas e fazer né, a seleção das variantes que respondem àquela pressão seletiva. Então, isso tem sido feito para ver, por exemplo, as vias de sinalização importante em câncer, genes de resistências a vírus e por aí vai, né? Então, é uma ferramenta bem interessante. O que era feito transientemente com RNA de interferência antigamente, né, e depois com shRNA de maneira estável, pode ser feito com CRISPR também agora. Para não falar que eu falei só de Cas9 aqui, tem outros sistemas de CRISPR-Cas, né? Por exemplo, essa CPF1. A CPF1 tem uma característica interessante que ela não corta, tipo blunt, ela corta um padrão coesivo, que pode ser muito interessante por deixar pontas que se auto-liguem, né? Então, só para exemplificar que tem outros tipos com outras aplicações. E não só para editar genomas é usada essa ferramenta. Se vocês forem olhar, inclusive, do perfil de patentes, né, a maior quantidade de patentes de CRISPR-Cas9 é em diagnóstico. Né? Então, essa aqui é até um paper que a Milka me mandou essa semana, acho que sabendo já que eu ia ter que falar aqui, que eu estava encrencado. É o uso de uma outra Cas, a Cas13, para reconhecimento específico de sequências. Então, como a especificidade do sistema é muito grande, você pode usar isso para discriminar determinadas variantes genéticas, seja por determinando a presença de mutações, de vírus e etc. E aqui, no caso, a gente trabalha com a ideia igualzinha de uma sonda de Tachman, onde você separa as 2 pontas do DNA e isso floresce. E você separaria essas 2 pontas do DNA fazendo a clivagem pela Cas, né? Então, também diagnóstico se presta muito bem, talvez até com reações isotérmicas, né, que simplifique muito e possa te permitir fazer isso diretamente no campo, na beira do leito. Então, isso explodiu, sem dúvida, do ponto de vista do número de estudos. Esse slide é bem antigo, 2014, bem antigo, 4 anos nessa área já é uma eternidade. Enquanto as IPS foram uma tecnologia que realmente tinha feito um crescimento exponencial, CRISPR certamente já passou isso, né, e o que a gente está vendo de artigos publicados é enorme. Do ponto de vista de aplicações de edição genética, então, terapêutica, eu trouxe alguns exemplos para discutir com vocês. Sem dúvida, isso pode ser usado para pesquisa, para aplicações biotecnológicas e para terapia, né, com riscos e benefícios em cada um desses contextos aqui. Um dos maiores riscos, acho que o Paulo pontuou isso lá no workshop que a gente fez anteontem, sem dúvida você pode modificar geneticamente qualquer organismo, e o segredo aqui está no que você faz com modificação genética. Talvez uma das mais promissoras e mais arriscadas do ponto de vista
né, de risco-benefício sejam essa questão dos gene drivers, né, que são modificações genéticas que você faz em organismos que depois, de um ponto de vista populacional, tendem a dar uma vantagem muito forte e se disseminar amplamente na população. Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, uma população de mosquito, onde a gente faça uma modificação num dos alelos, e essa modificação se torne prevalente em pouquíssimas gerações, mudando completamente a dinâmica da genética de populações. Isso vale também para plantas, para qualquer organismo que vai ser liberado. Então, do ponto de vista de genética de populações, agora a gente tem uma ferramenta muito potente para fazer essas modificações de uma forma muito simples. E isso traz uma responsabilidade muito grande. Na agricultura, sem dúvida, todas as iniciativas de cruzamento, e depois com agrobacterium, que eram, né, tumefacens, que eram metodologias bem complicadas, hoje em dia foram muito simplificadas através do uso de CRISPR, e o que a gente está vendo cada vez mais são plantas modificadas geneticamente. As plantas têm uma complexidade genética que nem todos os organismos estão tão bem descritos assim, mas ainda assim você consegue desenhar CRISPR de uma maneira muito simples, né, e selecionar. E o problema aqui agora passa a ser de regulação, né? Com cassetes gênicos, com transgênios, você tinha como ir lá e detectar o transgênio. Aqui você não deixa nenhuma marca molecular de que isso foi feito por CRISPR. Isso pode ter sido uma variante natural tranquilamente. E isso agora, então, é um problema do ponto de vista regulatório. Como é que você vai fazer a caracterização de que você fez essas alterações? A tal ponto que a agência que regula isso nos Estados Unidos jogou a toalha mês passado e disse, olha, faça o que vocês quiserem, eu não tenho mais condição de regular isso aí, porque eu não vou saber dizer o que está modificado assim ou não. Então, praticamente, a mensagem é, façam seus tomates transgênicos, criem no seu jardim e seja o que Deus quiser, né? Então, a gente agora está nessa fase, né? Para bem e para mal, né? Outra coisa que tem sido feita bem interessante com CRISPR é a possibilidade de você modificar populações inteiras, dando cassetes diferentes para cada população, e o pessoal tem feito isso até como iniciativa para estocagem de dados. Então, isso aqui é um trabalho bem interessante que o pessoal fez. Esse aqui é um vídeo, né? Na verdade, foi o primeiro vídeo a ser filmado, e eles baixaram esse vídeo para baixa resolução, então por isso está meio pixelado, e essas informações dos pixels foram guardadas como bytes. E aí cada byte desse foi traduzido para uma sequência de CRISPR, né? E foram introduzidas numa população de bactérias. Então, cada bactéria recebeu lá um cassete qualquer, e depois você retirou essa informação da população de bactérias, sequenciou todo mundo de novo e reconstruiu o vídeo. Então, se vocês olharem aqui o vídeo rodando, se ele rodar... E deveria... Você vê, tem um pixel aqui, o outro sobrando, mas é realmente incrível que você possa armazenar a quantidade de dados para formar um... Então, isso aqui é o primeiro ensaio, claramente. A gente pode pensar que a gente vai começar a ver vídeos em 4K daqui a uns anos, estocados em populações, né? Isso é um pouco na iniciativa da ideia de estocagem de informação em DNA que a gente tem visto cada vez mais, né? Muita informação num espaço muito pequeno. Na área de medicina regenerativa, então, a gente tem várias iniciativas sendo feitas, eu acho que talvez seja o que mais interessa para a gente aqui. Tem umas iniciativas interessantes que não estão fundamentadas exclusivamente em CRISPR, mas na biologia sintética como um todo, como o consórcio, por exemplo, cuja ideia é deletar todos os códons que a gente tem de um determinado aminoácido, que sejam usados tanto por patógenos quanto pela própria célula, e tornar essa célula agora completamente refratária a patógenos, porque os patógenos, tendo que contar com esse códon, precisariam daquela maquinaria do RNA transportador, ribossomal, para fazer isso, e não poderiam se replicar. Então, do ponto de vista, por exemplo, de biomanguinhos, a gente teria uma célula vero modificada dessa forma, que é completamente refratária, uma célula CHO, que é completamente refratária a qualquer patógeno, né? Isso é uma iniciativa que é capitaneada lá pelo George Church, um consórcio internacional. O Brasil participa, o Elíbio, né, está lá que é lá da Embrapa, está nessa iniciativa, e talvez do ponto de vista biotecnológico seja uma das iniciativas mais interessantes. Do ponto de vista da medicina regenerativa, várias iniciativas estão sendo feitas também. Claramente, você pode imaginar que a partir de células-tronco você possa fazer a reversão de mutações, né, ou induzir mutações como modelagem para estudos in vitro. Então, isso aqui, por exemplo, está feito aqui, correção genética nas células-tronco embrionárias, depois a diferenciação para determinadas linhagens do ponto de vista regenerativo. Isso pode ter um impacto bem grande. São células do próprio indivíduo corrigidas, né? Isso foi feito aqui, por exemplo, no gene da beta-globina, com a reversão da mutação, usando... E agora a gente já tem exemplos usando zinc finger nuclease, usando TALEN e usando CRISPR também. Então, eu trouxe aqui som para a gente ver, mas isso está se alastrando, pegando fogo. Claramente, isso pode ser feito em zigotos humanos também. Do ponto de vista ético, tem uma série de questões para a gente discutir, mas o pessoal lá na China, e aí aqui eu quero só pontuar que a China está sendo pioneira nesses trabalhos,
já fez, por exemplo, a edição genética usando CRISPR-Cas9 em zigotos humanos, eram zigotos trinucleares, que nunca iriam para frente mesmo se implantados, mas do ponto de vista conceitual isso já foi demonstrado. Em vivo também pode ser feito. Então, aqui a gente está falando de exemplos de tirar a célula, modificar e devolver, mas em vivo isso pode ser feito de uma maneira muito eficiente também. Isso aqui é um trabalho em camundongo, animais com distrofia muscular, Duchenne. E Duchenne é complicado, porque o gene da distrofina é um dos maiores genes que a gente tem. Então, como é que eu vou colocar uma cópia normal do gene da distrofina? Então, o que o pessoal fez aqui de uma maneira muito elegante, sabendo que a mutação está nesse exon, eles cortaram o gene no exon, na junção do exon intro anterior e posterior, e depois você faz a recombinação no homólogo e junta as duas pontas. E aí a ideia aqui é que você pule o gene, que você pule a mutação. Né? Você perde um exon, você fica com uma proteína meia bomba, mas ela funciona bem melhor do que a proteína anterior que estava fora de frame. Certo? Fazendo isso, eles veem que você tem uma reversão agora, a distrofina passa a ser muito mais expressa nas fibras musculares e o animal recupera uma fração importante da força. Isso injetando intramuscularmente o sistema CRISPR-Cas9. É uma maneira muito simples de fazer a terapia. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo, né? Isso aqui parou em 2015, já está... mas que animais já foram sendo gerados transgenicamente a partir de CRISPR, até macacos a gente já tem, camundongos, uma penca de camundongos aí já gerados com CRISPR, peixes, né? Modelos zebrafish são super úteis para um monte de iniciativas, e porcos, né? E o porco tem uma característica interessante que anatomicamente é muito parecido com a gente. Então, esse pessoal aqui, né, que é também do George Church, modificou geneticamente porcos em 60 regiões diferentes, e a ideia basicamente é tirar os genes de histocompatibilidade, para não ter rejeição, e também tirar todos os potenciais endorretrovírus ou endovírus que esses animais possam ter, para torná-los não potenciais carreadores de qualquer patologia que venha do porco. Então, esses animais estão sendo criados em ambientes estéreis e tal, para eventualmente virar uma fábrica de órgãos para transplante. Tudo usando o CRISPR, certo? Do ponto de vista humanos, então, só para a gente fechar aqui, terapia gênica, né? A gente tem a maneira como a gente fez e faz terapia gênica até hoje e a maneira que provavelmente a gente vai fazer daqui para frente. Né? Então, eu trouxe 3 exemplos para a gente ver aqui: imunodeficiências, AIDS e leucemias. Todas elas já foram abordadas, né, do ponto de vista genético com iniciativas de terapia gênica, talvez a mais consolidada sejam as imunodeficiências, já desde o início da década de 90. Né? Nas imunodeficiências eu tenho um defeito que impede que essas células maturem do ponto de vista da diferenciação normal, normalmente são defeitos em sinalizações por citocina, né? E o que era feito normalmente é se devolve o gene desse gene defeituoso e dá uma cópia normal para fazer o reparo. Então, você tira as células, e aí claramente, se vocês olharem aqui, a gente está falando sempre de sistema imune, que é muito simples tirar as células hematopoéticas, modificar e devolver. Né? Esse é o principal motivo. Tem outros, mas esse é o principal motivo. Então, você tira essas células-tronco, modifica geneticamente, normalmente isso é feito usando vetores retrolentivirais, que vão integrar, e devolve para o paciente. Né? Isso já tinha sido, eventualmente, hipoteticamente desenhado lá desde a década de 70. Eu quero só traçar um paralelo aqui, na verdade, lá na década de 70, o pessoal, com o advento das enzimas de restrição, ficou tão preocupado com o que daria para fazer que pediu uma moratória disso, né? Que foi essa conferência de Asilomar, onde se discutiu as regras para o uso dessa tecnologia do DNA recombinante, e ano passado foi proposta a mesma coisa por causa do CRISPR. Né? Não pegou muito, né? O negócio continua andando aqui, o pessoal até respeitou um pouco mais, mas já nessa década você antevia que você eventualmente podia usar essas ferramentas, como cortar e colar o DNA para fazer correção de genes, que é exatamente o que é proposto. Né? Assim são montados os vetores, vão dar uma cópia normal desses genes para refazer a hematopoese normal que estava bloqueada quando eu tenho essas deficiências desses genes nessas imunodeficiências. Então, isso começou a ser testado nos anos 90, nos anos 2000 a gente tomou um susto grande, que alguns dos pacientes tratados dessa forma tinham desenvolvido leucemia, e tinham desenvolvido leucemia basicamente porque os genes, o transgene do retrovírus que foi dado, inseria sempre nas regiões próximas ao início de transcrição gênica. E isso pode acabar caindo dentro de um oncogene, eventualmente, que é o que aconteceu. Se vocês olharem aqui, 2 dos pacientes que desenvolveram essa leucemia, tinha integração do cassete gênico dentro desse gene chamado LMO2. Esse é de um dos pacientes, esse aqui é do outro.
né? Então, claramente ficou evidente que esse retrovírus com esse gene não funciona bem. Isso foi trocado para lentivírus e basicamente foi resolvido, mas o santo graal ainda é poder dizer onde é que esse negócio vai integrar para reduzir esse risco a zero. Hoje em dia a gente conhece já no genoma humano sequências que estão em determinados cromossomos, que são chamadas de safe harbors, né? Sequências onde você não tem nada que importe ali, você pode inserir o que você quiser ali sem grandes problemas, que seria uma maneira de resolver esse tipo de problema aqui, né? Então, uma maneira de pular esse tipo de encrenca seria cortar num determinado lugar e inserir esse cassete gênico nesse lugar específico. De novo, o corte específico e uma sequência doadora para fazer recombinação homóloga. Eu tenho que botar o meu cassete gênico flanqueado por uma sequência que seja específica para aquela região que flanqueia onde o corte gênico foi feito, tá? Então, isso já tem sido feito de modo experimental em células humanas. In vitro, a qualquer momento, vai pipocar em um ensaio clínico onde isso foi feito dessa forma. Nas doenças infecciosas, a edição genética já chegou também, né? O exemplo mais claro é esse ensaio clínico aqui que foi feito lá pelo pessoal da UPenn, em pacientes com soropositivos para HIV, e a ideia aqui foi usar a dependência do correceptor do CCR5 no HIV para a gente fechar a porta de entrada, e isso foi feito usando agora zinc finger nuclease para cortar o gene do CCR5. Então, não foi feita a doação de nenhuma sequência doadora, você só corta, deixa a recombinação não homóloga estragar o gene, e agora você deixa de expressar o CCR5. Então, pacientes HIV positivos, refratários, a célula foi retirada, aqui linfócitos T maduros, editados e devolvidos para o paciente, certo? Isso está correndo, o nível de células editadas vem aumentando lentamente, ano a ano, nesses pacientes. Ele tem uma pressão relativa, que ainda tem uma carga de HIV circulante, né? E isso basicamente está mimetizando o que aconteceu de forma natural com esse paciente, que é o paciente de Berlim, que é um paciente que recebeu um transplante de medula de um paciente, de um doador, que era nocaute para os 2 alelos do CCR5. Então, esse foi um experimento natural, e a ideia é usar zinc finger nuclease para reproduzir essa mesma coisa aqui. Esse paciente foi o único cara que a gente conhece bem curado do HIV até hoje, né? Que é o Timothy Brown. A gente tem feito coisa semelhante lá no INCA e no laboratório do Amilcar, né, em colaboração. A gente tem usado o CRISPR exatamente para cortar o CCR5. E se vocês olharem a taxa de edição aqui, que é bem pequenininha, se a gente infectar essas células com HIV, com BAL, né, que é uma cepa dependente do CCR5, a taxa de edição aumenta bastante nos linfócitos que sobrevivem. Então, se você botar pressão no sistema, as edições aparecem, né, que é mais ou menos o que a gente está vendo no ensaio clínico que o pessoal fez lá na Filadélfia. E o lugar, então, onde essa terapia gênica com CRISPR foi primeiro usada em pacientes, ou com CRISPR, ou com TALEN, em humanos, teve esse exemplo aqui do HIV e depois tem os exemplos em câncer. Então, vou fechar só com esses exemplos em câncer aqui. Em câncer, talvez uma das principais vertentes de imunoterapia hoje em dia é o uso desse tipo de molécula aqui, que é esses receptores artificiais que são colocados em linfócitos e redirecionam o linfócito a matar a célula tumoral baseada no reconhecimento de um antígeno de superfície. Normalmente, esse antígeno aqui é o CD19, que é um antígeno presente em linfócitos B e também nos tumores derivados de células B, né? Então, de novo, aqui você vai ter que tirar as células, modificar geneticamente e devolver para o paciente. Normalmente, você modifica botando uma dessas ferramentas que insere o genoma, ou insere esse gene no genoma da célula, certo? E fazendo isso, você consegue fazer respostas antitumorais impressionantes. Tipo esse paciente aqui, ó, com linfoma, com a leucemia linfocítica crônica B, tratado com anticorpo anti-CD20, quimioterapia, bendamuxina aqui, o paciente completamente refratário, recebeu em torno de 50 milhões de células carregando esse receptor transgênico aqui, e em 20 dias ele mata o equivalente a 2 quilos de tumor. E está em remissão até hoje. Então, assim, as respostas são realmente fantásticas para pacientes com leucemia linfoblástica aguda refratária. A taxa de resposta inicial de entrada em remissão é de 90% usando esse tipo de terapia. Funciona realmente muito bem. Essa foi a primeira menininha tratada desse jeito, que virou um case, Emily Whitehead, virou um case internacional. Se vocês forem no YouTube, vocês vão achar um monte de vídeos sobre ela, todo mundo vai cair aquela lágrima, né, enxugar. Mas a menina, até agora, já tem 5 anos, essa menina está curada, até onde a gente sabe, usando esse tipo de tecnologia, né? Mas é um modelo que é um modelo onde eu tenho que tirar a célula agora da Emily, modificar geneticamente e devolver para ela, né? É um modelo bem personalizado de terapia, né? Então, esse é o jeito como se faz hoje em dia. E o que o pessoal está propondo é mudar para esse modelo aqui, né? Um doador para vários pacientes. Ou seja, pegar as células de um doador qualquer, do Dr. Akira, por exemplo, se ele deixar,
botar o receptor na célula do Dr. Akira, e a ideia seria transformar essa célula numa célula que eu possa infundir qualquer de nós se a gente tiver uma leucemia B. E para fazer isso tem que fazer uma modificação que é tirar as coisas que fazem a célula do Dr. Akira ser única do Dr. Akira, né? A principal é a coleção de TCRs, de receptor de célula T que tem nessas células. Cada linfócito vai ter um TCR diferente, mas a coleção de TCRs foi gerada pela maturação tímica que ocorreu no organismo do Dr. Akira e não de nenhum outro de nós. Então, a gente não pode transpor isso para qualquer um de nós. Então, a ideia é tirar esse TCR. Isso tem sido feito por ferramentas de edição genética. Então, aqui está um trabalho onde o pessoal usou TALEN, por exemplo, para tirar a cadeia alfa e depois a cadeia beta do TCR, né, tornando essa célula agora nua, né? Ela não tem mais reconhecimento qualquer. É claro que depois que você tirou um gene, você pode tirar quantos genes você quiser. Pode tirar o HLA também, se você quiser. E pode, inclusive, tirar alguns receptores que fazem com que os linfócitos sejam desligados quando são engajados por esse receptor, quando estão dentro do microambiente tumoral. Então, por exemplo, o mais famoso deles aqui é o PD-1, para o qual existem anticorpos monoclonais, inclusive que estão no pipeline aqui de biomanguinhos. Então, a gente, por exemplo, lá no laboratório tem usado RNAs guias e CRISPR para fazer edição desse locus do PD-1, com a ideia de gerar linfócitos que se tornem refratários ao microambiente de regulação imunológica que a gente encontra nos tumores, certo? E outras pessoas têm feito isso também, sem dúvida. E nessa célula agora eu tenho que atribuir a ela uma especificidade. Então, isso pode ser feito dando esse receptor quimérico. E isso parece uma manipulação extensa demais para a gente usar com segurança em humanos, mas não é, né? Se vocês olharem, essa menininha aqui foi tratada exatamente usando células modificadas dessa forma. Tirando o TCR, também se tirou o CD52, que é outro gene, acho que não cabe aqui a discussão, e colocando um CAR anti-CD19. Então, ela tinha uma leucemia refratária, foi induzida à remissão usando células de um doador qualquer, selecionado, saudável, etc., mas de um doador que foi preparado para que as células desse doador possam ser usadas em quantos receptores a gente queira, desde que respeitado o número mínimo de células que tem que ser infundido, certo? Então, nesse primeiro ensaio clínico que está reportado já, foram tratadas 3 crianças e eles já abriram um segundo estudo para tratar mais 10 crianças, certo? Do ponto de vista de CRISPR, então, que é o tema de hoje, a gente está falando de outros, porque estava falando aqui de TALEN, mas voltando ao CRISPR, o CRISPR também já está sendo usado em humanos. A gente tinha planos nos Estados Unidos e na China de usar células modificadas geneticamente. Basicamente, o gene que está sendo desligado é o PD-1, que é o gene de regulação imunológica. Então, a ideia é pegar as células antitumorais do paciente, desligar o PD-1 e devolver para o próprio paciente, né? Então, isso aqui são as notícias, se vocês olharem aqui, isso já está meio velho, né? São de 2 anos atrás. E só para dizer assim que os chineses estão completamente nadando de braçada. Já tem mais de 60 pacientes, certamente, enquanto eu falo aqui, já tem um outro paciente sendo infundido com células que foram retiradas do paciente, modificadas, editadas geneticamente. Aqui são alguns dos trials clínicos, recrutando, ainda não recrutando, vários recrutando. Já tem a última notícia, era 68 pacientes, mas certamente isso já bateu 70, talvez 80, e ninguém sabe quantos tem. Eles vão ter que apertar um pouquinho o marco regulatório lá na China, mas eles têm a ousadia, a verba, e é o marco regulatório mais frouxo, né? A gente não sabe o que deu isso aqui, eles não reportaram nada ainda, nem efeitos adversos, nem efeitos antitumorais. Mas o importante é dizer que as células T talvez sejam a célula mais confortável para a gente fazer esse tipo de coisa mais ousada, porque a gente não tem nenhuma notícia de linfócito T modificado geneticamente e devolvido para pacientes que tenha transformado até hoje. E nessa coleção você tem mais de 1.000 pacientes tratados, seja com retrovírus, lentivírus e agora CRISPR, né? Também, TALEN, etc. Então, só para a gente fechar, o que tem de desafios nesse momento, tinha uma série de desafios metodológicos que estão sendo superados a passos largos, ainda tem alguns, os deliveries em vivo ainda são um campo que a gente tem que trabalhar bastante, mas, sem dúvida, agora a gente tem uma série de desafios éticos e de regulamentação, que eu pontuei alguns para vocês, né? E, claramente, a gente vai ter a questão da discussão dos tecidos germinativos, né? Eu não tenho a menor dúvida que, nesse momento, a gente seria potencialmente capaz de gerar um indivíduo modificado geneticamente com CRISPR, né? Do ponto de vista técnico. Claramente, a gente tem uma barreira ética, né? E uma discussão a ser feita. E tem até grupos que estão propondo que se formem ilhas fora das plataformas continentais de certos países, onde você não vai ter regulação e você possa fazer esse tipo de coisa. Então, o negócio está pegando fogo. Não é brincadeira, não, é verdade, certo? Tem uma tremenda ilha de plástico boiando ali no Pacífico, talvez o pessoal possa usar isso, né, como plataforma. Mas então, vocês podem imaginar que tem países que o contexto regulatório é muito frouxo e essas coisas devem estar acontecendo fatalmente, tá certo?
Então, eu queria só encerrar aqui e agradecer de novo o convite. Então. Muito obrigado, Martins. Muita informação, muitas aplicações diversas, muito escopo também para fazer novas coisas. Talvez a gente consiga entrar nessa área o mais rápido possível. Mas eu vou abrir para a plateia. Perguntas, comentários? Paulo? Martin, fantástica apresentação. Aliás, isso é uma extensão, né, da mesa de ontem. Mas eu estava assistindo a sua apresentação, aí me lembrei, não sei se você assistiu o filme Gattaca. Assistiu, né? Então, no final, você pode fazer criança de olhos azuis, se você quiser, pele negra e assim por diante. Como você quiser hoje, né? Hoje se conhece muita coisa. Então, como é que você acha que... como que nós vamos fazer essa regulação toda aí? Porque se alguém fizer, ele vai ser preso. Porque já tem grupos dizendo, faça você mesmo CRISP. Certo? Eu não quis nem trazer isso aí, porque eu não gosto muito de fazer publicidade para esse povo, mas o pessoal tem o... Mas é fácil de fazer. É fácil de fazer. É fácil fazer. Quer dizer, é fácil e não é. Tem umas iniciativas do pessoal, não sei se você acompanhou, um jornalista que foi fazer, né? E aí a conclusão dele foi, eu não tenho o menor talento, isso não vai dar. Mas a verdade é que é simples, com o mínimo de conhecimento, e dá para fazer. Então, eu queria que você comentasse alguma coisa disso, porque essa discussão veio parar várias vezes lá na CTN-Bio, e fiquei pensando nessa questão, porque, na verdade, quem vai decidir o que a gente pode fazer ou o que não pode fazer é a sociedade. Agora, se a sociedade não tiver educada suficientemente, ela também não tem capacidade de decisão. Então, é um problema complicado e que, rapidamente, tudo isso tem que ser difundido, divulgado, a população tem que conhecer dos seus limites e tudo mais. Então, eu queria que você comentasse nisso, porque nós vamos chegar num ponto que nós vamos ter que discutir isso abertamente. Bom, eu estou completamente de acordo com você, eu acho que é uma encrenca bem complicada, né? Acho que especialmente aqui no Brasil, o que não tem faltado são exemplos de quanto a sociedade não está pronta para debate, né? A gente tem o caso da fosfetanolamina, a gente tem vários casos, né? A gente tem os movimentos pró-antitransgênicos, que eu acho que essa discussão vai ser esvaziada completamente agora, não vai ter muito como o pessoal mais... Você pode pegar a mudinha que você quiser lá para plantar no orgânico, etc. E você nunca vai saber se ela foi modificada ou não daqui a 20, 30 anos. Então, eu acho que tem uma série de coisas e talvez as discussões já nasçam velhas. Mas eu concordo, é um problema grande para a gente. Acho que a gente só resolve isso com educação do pessoal, né? E conversando. Então, acho que é um processo contínuo. É um processo contínuo. A gente vai poder fazer um marco regulatório do melhor possível, mas claramente as entidades de regulação e de fiscalização não são presentes. Então, dada a facilidade aqui, eu acho que também vai ser muito difícil. Eu acho que, na verdade, a gente abriu a caixa de Pandora e não é o que eu quero, mas no fim das contas eu acho que vai ser meio que salve-se quem puder mesmo. Tá? Infelizmente, acho que vai ser um pouco por aí. O que a gente pode fazer é conversar, né? É conversar e ir falando para as pessoas. Então, acho que a gente tem que se engajar nessas disseminações. O Amilcar e eu vamos estar terça-feira lá no Pint of Science, né, lá, falando sobre edição genética, etc. Acho que essas iniciativas mais restritas, tomando cerveja ou menos restritas, em meios de comunicação, né, vão ter que ser, quer dizer, uma responsabilidade nossa, não tem jeito. Né? A gente vai ter que assumir isso para disseminar e dar os prós e os contras. Né? A gente não quer nem uma legislação restritiva, fundamentalista, mas também não quer o libera geral. Né? É muito difícil, acho que é muito, mas não é um problema só nosso, não. Qualquer país que você for... Se você não for lá para uma dessas países de teocracias, onde isso não tem nem espaço para debate, qualquer democracia razoável, você vai ter essa mesma dificuldade. Pelos mesmos motivos, porque a população não está pronta para fazer um debate maduro sobre isso aí. Né? Então, acho que é bem complicado, eu concordo com você.
concordo com você. Eu não tenho muito... Minha visão crítica eu sou um pessimista cauteloso. Eu acho que não vai ter muito jeito, não. Doutora Akira e a América. Obrigado pela apresentação, Bonamino. Fantástico, a visão geral. E importante sua contribuição, sua participação nos trabalhos de Biomanguinhos também. Obrigado, doutora. Eu penso que nós temos que olhar esse lado mesmo da população. Eu acho que tem inúmeras aplicações, como você mostra mesmo. Mas uma aplicação que eu acho que é um caminho que nós temos, é o futuro do país, por exemplo, que vai ter população mais velha, que temos expectativa de vida já de 75 anos, enfim, cada vez mais vamos ter doenças crônico-degenerativas, com certeza. E muitas delas têm envolvimento genético. Então, eu realmente fico pensando na participação de Biomangueiros nesse processo, nessa população mais entre outras, mas nessa população, sobretudo, que precisa, talvez, essa intervenção pudesse dar, não é tratamento de uma pessoa, mas múltiplas aplicações, como que é a saúde pública. Portanto, diabetes é uma doença de saúde pública hoje. Não? Obesidade é uma doença de saúde pública. E uma série de outras doenças crônico-degenerativas, que a gente poderia elencar várias delas para poder pensar numa aplicação em saúde pública. Claro. Não é? Nessa direção que a gente poderia pensar o CRISP. Do ponto de vista de saúde pública, né, eu acho que o exemplo aqui do Duchenne é bem interessante, porque você tem a possibilidade de fazer, assim, para grande escala, na verdade, você teria que ter o fármaco seria o veículo de entrega mais o gene, né? E claramente você vai corrigir melhor o organismo quanto melhor for a tua capacidade de chegar ao maior número de células daquele órgão que você quer corrigir. Esse é um desafio, é uma barreira de eficiência. Mas certamente as doenças que vão ser primeiramente abordadas dessa forma são aquelas doenças onde você corrigir uma fração das células te dá um ganho já. Então, por exemplo, em Duchenne é interessante, você corrige uma fração das fibras musculares, mas aquelas que você corrigiu acabam tendo hipertrofia e, do ponto de vista de número de fibras corrigidas, é pequeno, mas do ponto de vista de massa muscular corrigida, é grande. A mesma coisa é verdade quando você corrige uma fração das células do paciente imunodeficiente, aquela fração vai recompor todo o pool das células, porque ela tem uma vantagem seletiva. Então, esses são os contextos onde a gente potencialmente vai ter maior aplicação no primeiro momento, porque você pode lidar com eficiência menor e ainda assim ter resultado. Mas não tem a menor dúvida que isso vai avançar até o ponto de a gente ter uma taxa de eficiência tão razoável que a gente possa praticamente corrigir órgãos inteiros, desde que a eficiência venha acompanhada da especificidade, que eu acho que é outro grande desafio. Qual é o delivery específico para aquelas células, né? Então, do ponto de vista, assim, por exemplo, de Biomanguinhos, acho que aí a gente tem claramente, né, a gente anda discutindo isso até outro dia, tem claramente duas vertentes importantes de desenvolvimento para a aplicação, né? Tem que trabalhar muito na eficiência de entrega e na especificidade. E aí, a partir daí, a segurança do sistema está sendo redesenhada e acho que hoje em dia todo mundo tem muito menos medo de fazer uma edição genética em vivo do que tinha 5 anos atrás. E talvez com que as modificações estão aparecendo, daqui a 5 anos seja uma questão que a gente nem discuta tanto mais, né? Que é a questão dos off-targets, onde que eu corto fora do sítio que eu tinha previsto, que é uma questão crítica. Bom, parabéns, Martinho, muito bom trabalho e apresentação. Eu vi um artigo que talvez seja interessante para a plateia também. Eu acho que um grupo chinês pegou eritroblastos humanos e deletou os genes da ABO, o DUF, gerando o quê? Uma hemácia que não pode ser transfundida em qualquer indivíduo, abrindo espaço para tal da hemácia cultivada. Se a gente pensar em saúde pública, né, os bancos de sangue, a questão de transmissão de patógenos,
essa hemácia artificial, né? Não é bem artificial, né? Porque ele é um eritroblasto humano que ele diferencia na cultura e vira hemácia. Só que ele perde todos os determinantes de rejeição. Então, pode ser isso aí o futuro de um... Esse é um exemplo bem bacana. Na verdade, eu vou te dizer só o único motivo pelo qual eu não trouxe isso, porque isso já tinha sido feito de maneira muito parecida usando o IPS, né? E aí você pode pegar um doador que seja um bom doador universal, o pessoal já fez e já, a partir da célula-tronco embrionária mesmo, ele diferenciou, e os eritroblastos são funcionais, o perfil de hemoglobina. E aí eu acho que essa é outra maneira de fazer. Do ponto de vista de terapia celular, se pudesse em bioreatores fazer hemácias, ambiente controlado, né, sem todo esse rastreio de patógenos, etc., sem dúvida isso ia ter uma aplicação incrível, né? Esse pessoal tá... Depois que você faz 60 genes no porco, você faz qualquer coisa em qualquer organismo, né? Eles realmente estão... É inacreditável o que eles conseguiram. Mas eu acho que cada vez mais iniciativas como essa você vai ter. O linfócito universal, hemácia universal e por aí vai, né? A gente vai ter, certamente, vários desse tipo de desenvolvimento. Boa tarde, Martinho. Queria agradecer mais uma vez pela sua apresentação, foi brilhante. E Obrigado, você passou muito rápido num assunto que, para mim, é particularmente fascinante, que é o Gene Drive. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua perspectiva de quando que, no futuro, a gente vai conseguir ter a comunhão entre essas técnicas de edição genética e um Gene Drive para você poder propagar isso na população. Quer dizer, o futuro é hoje. A questão aqui é quanto que a gente vai liberar Gene Drive por aí. Mas, em humanos. Hã? Em humanos. Em humanos, eu acho que, do ponto de vista normativo, isso nunca vai ser aceito. O que não quer dizer que não vai ser feito, né? Então, a minha resposta é basicamente essa. Eu não tenho a menor dúvida que isso pode ser feito e eu não tenho a menor dúvida que isso não deveria ser feito, né? E aí, depois, o que vem aí é barbárie, né? Mas eu acho que é por aí. Talvez em algumas situações muito específicas, né? Mas acho que, na verdade, não Gene Drive. O que você tem mais aceitável seria reversão de mutações até em tecido germinativo. Isso eventualmente vai ser aceito e metodologicamente vai ser viável, ou já é, mas a gente não tem nenhum caso para provar. Como Gene Drive, eu acho muito difícil. Eu não vejo isso como eticamente aceito em nenhum cenário. A não ser que a gente vá colonizar Marte, precisa de um cara que não respira oxigênio. Entendeu? Não tem porquê. Renata e depois Paulo. Olá, parabéns pela sua apresentação. Eu sou Renata, da área da comunicação, e eu gostaria de saber... Estou aqui. A minha curiosidade é a seguinte, é em cima de quando, né? Nosso seminário também, 42 anos, nosso carro-chefe vacina, biofármacos, kits de diagnóstico, prevenção. Se a gente consegue corrigir isso no DNA, me parece uma ameaça, claro, para a nossa atividade também. Mas quando que a gente conseguir... qual é o tempo disso? Eu sei que é difícil precisar, mas eu acho que é uma pergunta que afeta a todos nós, assim, né? Comemorando 42 anos, sendo uma referência na área de vacinas, é uma alternativa, é uma prevenção para as doenças. Se essas mesmas doenças que nós oferecemos às vacinas, elas podem ser resolvidas a título no DNA, no CRISPR, né? Como é que a gente lida ou como é que a gente se prepara para isso? Isso é para você também? Acho que para a gente é uma oportunidade mais do que um risco, né? Sim. Sem dúvida, a Biomanguinhos não vai ficar parado na vacina nos próximos 42 anos. Então, teve agora, né, o planejamento estratégico, está se apontando as tendências. Acho que qualquer pessoa que queira lidar com tecnologia não pode ficar parado, e o Biomanguinhos está fazendo esse exercício, né? Então, eu queria te dizer assim, eu não acho que seja um risco, não. Acho que é uma oportunidade mesmo. Agora, para quem entra, né? Para quem não entra, é um risco. Então, a gente vai ter que ver quais são os nichos aí que realmente interessam. E quando, para ontem, assim, quando já tá rolando. Então, esse ecossócio provavelmente vai fazer essas células que são refratárias aos vírus. Isso deve ser a nova plataforma para a produção de qualquer biofármaco nos próximos 10 anos. E isso é o que a gente sabe que está sendo feito. Depois, provavelmente, no ambiente industrial, tem um monte de coisa sendo feita que a gente só vai descobrir quando o produto for
né? Então, Já tiver publicado. então essa coisa está muito, muito rápida. Por isso que eu falei, 40 minutos é pouco, e quando eu acabo de falar aqui, se for pegar literatura hoje, já tem coisa que não entrou e por aí vai, né? A gente está numa velocidade, aqueles intervalos de 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso morreu. Agora o intervalo é mês a mês e já nasce velho, né? O Zinc Finger, Talent, CRISPR, já deve variantes do CRISPR novas, outras ferramentas. Então está todo mundo trabalhando em cima, está muito rápido. Está muito rápido. Ok. Sotiris talvez queira... Eu acho que o Paulo quer comentar e... Na verdade, eu vou comentar também. Eu queria fazer um comentário em cima do comentário dele sobre Gene Drive. Na verdade, existe já pelo menos nos Estados Unidos, uma comissão discutindo a regulamentação de Gene Drive, né? Então, você tem que ter pelo menos 2 características distintas, né? Para que você possa fazer a pesquisa. Então, por exemplo, um que seja uma restrição ambiental, né? E outro que seja uma restrição física que você coloque no laboratório para poder trabalhar com isso. Paulo, esse é um sistema de contenção e de segurança, né? Contenção e segurança, exatamente. Agora, veja que, por exemplo, a Aedes aegypti não é um bicho brasileiro. Se eu fizer alguma coisa de Gene Drive para pegar o Aedes aqui e acabar com a Aedes, eu não vejo problema nenhum. Só que assim, por quê? Porque, além de não ser brasileiro, você tem toda uma questão continental que a dispersão dele, você pode dizer que pode acontecer, como ele veio da Ásia para cá. Mas ele tem uma barreira, né? Claro, é lógico que os aviões, tem toda essa questão, mas eu não vejo nenhum problema, eu acho que o mundo não vai ver nenhum problema de acabar com a Aedes aegypti. A outra coisa é você fazer Gene Drive com culturas não, com organismos que você consegue controlar muito bem o Gene Drive. Por exemplo, se eu fizer um Gene Drive com uma vaca, que eu cresço a vaca, que eu cruzo a vaca, que eu não sei o que com a vaca, é diferente de fazer um Gene Drive com um inseto, alguma coisa que eu não consigo controlar. Não tem marca, não tem como controlar. Então, eu acho que tem casos e casos, por isso que regulamentar é importante. Agora, regulamentar tem que ter participação da comunidade científica, da sociedade educada e assim por diante. Então, a gente precisa difundir isso. Tá? Precisa discutir isso. Concordo. Minha resposta foi com relação a humanos, especificamente, né? Eu acho que é esse contexto aqui. Acabar com Aedes talvez seja legal. Talvez a lagartixa que mora no banheiro lá de casa talvez não goste muito. Mas a gente certamente vai ficar super satisfeito. Mas eu acho que é isso. Você tem situações... Para a liberação ambiental, tem situações que fogem ao controle. E tem outro aspecto que é importante, né? Esses sistemas de regulação biológica nem sempre são infalíveis, né? Você tem reversões, a biologia é bem mais complexa, né? Então, acho que a gente vai aprendendo aí bastante, né, para a liberação. Diretor? Martim, obrigado pela apresentação realmente brilhante. Quero te provocar, obviamente, no workshop que a gente teve juntos, você trouxe umas questões de custo, que eu acho que a gente tinha que começar a pensar aqui até no contexto brasileiro, né? Então, a gente chegou a discutir isso durante o workshop, que, na verdade, ou a gente paga a conta ou a gente paga a conta. Então, eu queria um pouco da tua reflexão sobre isso. Já tem produtos sendo oferecidos fora do Brasil, utilizando engenharia genética, que você bem colocou, né? Já tem produto da Novartis, os cartistas estão aí para serem utilizados. Então, a gente realmente, eu acho, concordo contigo plenamente, que a gente tem que entrar no jogo, né? Não tem que ficar do lado de fora. E, de acordo com o que a gente já sabe da judicialização para diversas terapias, né, que a gente tem que passar a goela abaixo, né, e tem que aceitar e tratar aquele paciente com aquele monoclonal que já está disponível, né? Então, a gente já está pagando o preço de não ter a tecnologia no Brasil. Então, eu queria um pouco da tua reflexão a respeito disso, só para te provocar. Bom, acho que esse é um debate que é bem mais complexo, que se aplica a várias coisas, né?
Acho o seguinte, enquanto a Constituição for essa, né, a gente estava falando isso anteontem, não tem muito jeito, né? O pessoal vai judicializar. Já judicializaram um carro que nem foi registrado aqui no Brasil, para você ter ideia como é que a coisa está. Né? Como a gente está sob intervenção federal, provavelmente ninguém vai mudar a Constituição nos próximos, né, infelizmente, ou felizmente. Acho que é uma discussão boa para a gente ter, mas eu acho que a gente tem que gerar soluções. E eu acho que a tecnologia é acessível. Essa é a boa notícia, né? A boa notícia é que a tecnologia é acessível. É uma coisa que dá para fazer, requer expertise, requer investimento, mas dá para fazer. Não tem, né? Por exemplo, nessas coisas que a gente está discutindo aqui, esses exemplos que eu dei, não tem nada aí que a gente não pudesse fazer. Que é diferente de alguns projetos de pesquisa, onde você não tem as plataformas tecnológicas, que na pesquisa a gente está vendo esse distanciamento. Para cá, tudo que a gente discutiu aqui daria para a gente fazer aqui no Brasil. É uma decisão política, né? E aí, de novo, acho que a gente demora. Acho que a gente demora e a gente se move mal. A gente, digo, o Brasil, né? A gente está aqui num evento de Bilmanguinho, mas você pode falar isso em qualquer lugar, a gente se move mal. Eu acho que fóruns como que foram feitos nesse evento aqui são os motores para a gente pensar o planejamento estratégico. Então, vai ter que entrar, não tem jeito. Vão chegar as terapias, vão chegar os kits baseados em CRISPR, vão chegar coisas baseadas em outros mecanismos de edição. Talvez amanhã alguém apareça com alguma coisa que mata o CRISPR, é bem provável, que tem outra ferramenta mais simples ainda. É muito vivo, né? Então, dá um pouco de medo de entrar numa coisa que anda nessa velocidade. Mas não tem jeito. Cada segundo que a gente passa aqui falando, o negócio ficou mais longe. Tá, então, a minha visão é essa que a gente discutiu anteontem. Acho que tem que se pegar um case para entrar. E aí você domina a base e depois você vai fazendo novos casos, né, novos desenvolvimentos em cima. O que não pode a gente não ter a tecnologia na mão. A questão tecnológica mesmo, fundamentalmente. Eu ia reiterar um pouco o que você disse e responder a Renata, mais ou menos. Eu acho que é um risco se a gente não entra, mas eu acho que é uma grande oportunidade de ser um dos primeiros ou os primeiros que fazem isso no país, no Brasil. Então, eu não vejo por que o nosso próximo biofármaco não pode ser usando esse tipo de tecnologia em vez de uma coisa que já está fazendo muito tempo atrás. E talvez usando uma coisa para câncer que tem muitos pacientes, vamos dizer, e uma doença rara que é interessante, é uma das áreas que a gente falou no planejamento estratégico, mas que a gente sabe que não tem tanto mercado. Tanto mercado, exatamente. E virar isso um pouco como pergunta para você, em quanto tempo, se a gente começa hoje, se a gente sai daqui e combinar lá fora que a gente vai começar fazendo isso, quanto tempo você acha que a gente precisa para chegar, sei lá, a um estudo clínico hoje? Pouco tempo, na verdade, né, Sotiris? Acho que, como eu falei aqui, as plataformas existem e não tem nada estratosférico que a gente não esteja habituado a usar, né? Claramente, a gente tem uma disparidade muito grande de recursos. Né? Por exemplo, a gente pega aqui o exemplo dos porcos, tem grupos que têm financiamento praticamente ilimitado para desenvolver isso. Né? Isso está muito longe de ser a nossa realidade. Né? Mas, do ponto de vista de complexidade de ferramenta, não tem nada que a gente não consiga incorporar e dominar num curto prazo. O outro ponto que eu acho que é fundamental, que também foi tocado no workshop de anteontem, é a questão da regulação. Né? E aí eu acho que é um outro contexto onde a gente, nesse momento, vai se beneficiar do acúmulo de experiência que está sendo feito lá fora. Acho que hoje em dia, se isso cai na mão de um analista da CTNB ou da Anvisa, etc., a CTNB é mais tranquilo porque é basicamente o corpo científico, mas na Anvisa, que é um corpo mais técnico, mas com as câmeras técnicas que foram montadas, você vai ter uma visão muito mais crítica e essas coisas vêm apoiadas no que está sendo feito lá fora. Então, tem a curva de aprendizado lá fora que a gente pode usar para queimar tempo aqui. Né? Que a gente não precisa pagar o preço, a dor de ser o pioneiro, de ser a primeira pessoa a fazer. Como a gente já está chegando atrasado, tem que usar pelo menos isso aí
a nosso valor, pelo menos a nosso favor. vamos certo? aproveitar o conhecimento. Mas eu acho que você diz assim, bota recurso e uma equipe, 24 meses você tem um produto para propor. Acho que acho que é um prazo bem razoável para desenvolvimento. Perfeito. E em termos de produção, teria alguma, assim, temos a capacidade de fazer isso? De produção, bom, aí produção depende de produção do quê, né? Porque tem o aspecto de uma célula, um paciente, mas tem um aspecto que você mostrou para pegar um doador e limpar a célula e usar para vários. Tem perguntas então, não respondidas aí que são mais científicas do que de produção. Por exemplo, se eu pego um paciente desse que eu faço como doador universal, quantos pacientes eu consigo tratar? Claramente isso vai estar limitado pelo número de células por quilo de paciente que eu vou dar. Mas se eu mexer nessas células de um jeito diferente, eu consigo dar menos células para cada indivíduo, isso é bem possível, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, claro, se eu expandir essas células como as células T de memória, talvez eu consiga usar uma dose que seja um log menor. Aí, em vez de poder tratar 10 pacientes pediátricos, que é por causa do peso do paciente, eu consigo tratar, 10 pacientes adultos ou 20 pacientes. Então, tem uma série de nuances, né? Sim. Mas é um desafio. Eu acho que onde você teria a possibilidade de fazer mais impacto é quando você gera um produto que seja aplicado diretamente à maior parte da população. Do ponto de vista de desenvolvimento de curtíssimo prazo, talvez os kits sejam a coisa mais palatável, né? Do ponto de vista de risco, que é quase zero, e benefício, né? Do ponto de vista terapêutico, eu acho que um filão muito interessante seria o delivery, né? A gente discutiu isso já outro dia. Eu acho que o delivery é um filão onde todo mundo está apostando para tirar essas terapias da lógica de retirar as células do paciente e devolver, para eventualmente transformar essas terapias em você infundir e fazer o delivery em vivo. Mas claramente isso exige uma muito boa especificidade, porque na hora que você bota uma ferramenta que consegue editar o teu genoma em vivo, você tem que ser super específico, né? Mas eu acho que esse seria um filão, talvez, olhando no longo prazo, mais promissor, né? Obrigado. Eu vou dar um palpite de novo, porque eu não aguentei também. É o seguinte, eu acho que o aprendizado que a gente pode ter, se a gente tiver uma planta de produção, ela não dá para avaliar. Então, o que a gente precisa hoje é de uma planta de produção disso daí, porque com isso nós vamos aprender a produzir isso daí, certo? Então, eu tenho a impressão que, por exemplo, eu estou dizendo assim, lá no Butantan a gente teve uma planta para influenza, que era uma planta para produzir 20 milhões de doses. Hoje nós produzimos 60 milhões de doses, porque a gente entendeu como é que produz. Todos os passos críticos de uma produção. Então, a gente precisa aprender isso. Tecnicamente, a gente sabe. Se a gente quiser avançar mesmo, nós precisamos ter uma planta de produção. Então, esse é o desafio. Ter uma planta de produção que a gente consiga passar de um extremo para o outro, porque nós vamos resolver todos os problemas desse trecho, você entendeu? Desse percurso todo. Então, nós vamos resolver o problema, como é que nós vamos tratar o paciente, a questão regulatória, nós vamos resolver tudo. Mas, para isso, a gente precisa ter o produto, a gente precisa ter uma planta. Enquanto não tiver uma planta, nós vamos ficar só sonhando. Então, eu acho que o maior desafio é ter uma decisão de investimento e fazer uma planta. E tudo é risco. Não existe nenhum sucesso sem risco. Então, eu acho que a gente tem que decidir se esse risco nós vamos aceitar ou não. Comprar o risco. Eu queria fazer 2 comentários sobre a tua intervenção. Você acha que o risco aqui, essa é uma ferramenta que é tão robusta que o risco está minimizado. O risco depois passa a ser de estratégia terapêutica, mas a ferramenta é muito consistente, é muito diferente de outras apostas, né? Do ponto de vista de desenvolvimento, a questão da planta, eu acho que para esse tipo de abordagem que a gente está discutindo aqui, uma coisa que seria crítica seriam esses espaços de desenvolvimento mais com cara de protótipo. E aqui eu queria saudar a iniciativa Biomanguinhos ter feito, né, que está rodando a planta de protótipos agora. Acho que esse tipo de coisa aqui vai acabar sendo usada muito mais numa lógica de protótipo, ou seja, o que para a gente no laboratório já é meio larga escala, mas que para vocês estão acostumados com
plantas industriais, o protótipo já é superdimensionado até. Então, talvez uma grande planta modular com a lógica de protótipo. Isso, para esse tipo de terapia mais personalizada, acho que seria o tipo de arranjo mais custo-efetivo aí, E depois, as coisas que possam ser geradas, aí sim, em larga escala. Talvez a gente tenha, por exemplo, para modificar geneticamente linfócito T, eu mostrei para vocês a estrutura do plasmídio, mas a melhor solução, eventualmente, é usar a Cas9 como proteína. Então, em algum momento, vai surgir uma demanda por uma quantidade razoável de Cas9, grau clínico, que possa ser usado. Isso não tem ninguém fazendo aqui. E seria, tanto para pesquisa quanto para desenvolvimento, isso vai ter que ser gerado. A gente comprou esses dias aí. Então, vai ter soluções nesse sentido, que se façam RNAs guias, eventualmente, de grau clínico. Um pedacinho de RNA, e por aí vai. Então, acho que tem soluções, mas o que eu estou falando de larga escala aqui, para vocês, provavelmente é protótipo. Vocês estão acostumados com bioreatores, a gente está falando, talvez, de níveis bem diferentes de escala. Mas eu concordo com você, acho que a gente precisa de estrutura para andar aí. Muito obrigado. Fechando essa parte de manhã, gostaria de agradecer, Martim, mais uma vez. Obrigado, professor.